A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu tenho na internet, nos meus vídeos, um persistente comentarista. É um nosso precioso irmão, né? Prestem atenção na expressão de tratamento, né? Precioso irmão. Por que precioso? Por que precioso? Porque a alma dele é muito preciosa diante do meu Deus. Eu creio que meu Deus se deu ao mundo, se fez homem, deu ao mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou seu sangue, por amor de almas como a dele, almas necessitadas de salvação e rumo caminhando para o inferno. O Senhor deu a sua própria vida, permitiu ser ofendido, maltratado, agredido, insultado, cuspiram-lhe no rosto, puseram-lhe uma coroa de espinho na cabeça e o pregaram numa cruz. E mais ainda, olha que coisa maravilhosa, lindíssima, né? As suas últimas palavras, quais foram? Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quer dizer, além de pedir perdão pelos seus opositores, né? Não fez como faz o crente da congregação, né? Que me tem na conta de inimigo da congregação, de opositor da congregação, estou querendo destruir a congregação, quando de fato, de verdade, eu não digo uma palavra, não há uma linha escrita contra as verdadeiras doutrinas da congregação que está no Brasil, mas que é um pouco, por ser um pouco tão cego, estão tão mentalmente manipulados, que são incapazes de descobrir isso. Fazer o quê? Fazer o quê com essa turma, né? Bom, então, veja, ele fez como faz a grande maioria da Irmandade da Congregação, que vergonhosamente, com a cara escondida e um nome falso. Alguns, está na cara, né? Um nome falso. Outros com um nome supostamente falso, porque se o cara esconder a cara, deve esconder seu nome também. Me agride, ofende, insulta, maltrata, calunia, né? Calunia. Coisa pavorosa mesmo, coisa pavorosa. Então o Senhor Jesus não fez isso na cruz do Calvário, né? Pelo contrário, ele argumentou em favor dos seus opositores, dos seus assassinos. Ele disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então é assim, né? Todos os meus vídeos eu vejo vários comentários desse nosso precioso irmão Paulo Pereira, né? Que é um irmãozinho, né? Indo na prática diabólica de contestar uma pessoa que está falando a verdade com a cara escondida em um nome falso. Isso é imoral, né? Isso é profundamente imoral. Entendeu? É imoral isso. Eu desafio aí a nossa querida Irmandade da congregação, essa turma da cara escondida, me mostrar para mim em que lugar no Velho Testamento os profetas, um profeta de Deus que tenha falado em nome de Deus, né? Trazendo a mensagem de Deus com a cara escondida e usando um nome falso. Por favor, mostra para mim que eu vou agradecer. Eu vou ficar feliz se você conseguir me mostrar. Porque não tem. Todos eles com o seu nome, mostrando sua cara, enfrentaram o inferno, entendeu? Mas o Senhor, nosso Deus, foi glorificado na vida de todos eles. Não é verdade? Eu pergunto, mostra para mim
os apóstolos do Senhor Jesus, Paulo, Pedro, João, né? Judas, não o que traiu, né? Aquele que tem uma carta de um capítulo só, aí no Novo Testamento, a carta de Judas, né? Judas apóstolo. Então veja, mostra para mim em que lugar, né? Eles falaram, né? Ensinaram o Evangelho com a cara escondida, usando nome falso. Por favor, me ajuda aí, me ajuda aí. Entendeu? É dura vida. E o Senhor Jesus? Será que Ele pregou o seu Evangelho, né? E ensinou as almas sobre a salvação, a sua missão que Ele viria fazer, realizar no mundo, a sua obra de salvação? Será que Ele fez isso com a cara escondida? Usou um nome falso? Se no momento mais difícil, né, do seu ministério, quando Ele foi julgado lá pelos sacerdotes fariseus, e o sumo sacerdote interrogou Ele: qual é a sua doutrina? O que é que você tem ensinado para o povo? O que Ele respondeu? Pergunta para os judeus. Eles sabem o que é que eu tenho lhes dito, porque eu não disse nada em oculto, nada escondido. Eu não disse nada escondidinho. Eu nada disse em oculto. Eu falei abertamente ao mundo. Essa é a atitude de uma pessoa que diz, né, ter uma vida com Deus, né? Como vocês usam aí o tempo todo, né, esse título mal empregado, hein? Isso é um título muito mal empregado, que é o servo de Deus, né? Todo mundo quer ser um servo de Deus, se declara como servo de Deus, serva de Deus, né? Todo mundo acha que isso tem alguma coisa a ver com o comportamento dos apóstolos do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, e você vai ver essa conversa de vocês que é servo de Deus, sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. Essa conversa vagabunda e sem vergonha. Os apóstolos não se declaravam servos de Deus. Abra a sua Bíblia, vai ler a Bíblia, meu. Eles não se apresentavam como servo de Deus, porque o nome Deus é um nome genérico. Ele está em todos os lugares, na macumbaria, no espiritismo, na idolatria, na feitiçaria. Olha, presta atenção, você está vendo aí na televisão os muçulmanos cortando o pescoço de pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus. Estão fazendo isso em nome de Deus. Os apóstolos não se apresentavam como servos de Deus. O apóstolo Judas diz: Judas, servo de Jesus Cristo, logo no primeiro verso da sua carta. Em Filipenses, capítulo 1, logo no início, Paulo escreve: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Eles não falam servo de Deus. Lá em Romanos, no primeiro verso, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Em Filipenses, no primeiro verso também, ele diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. 1 Timóteo, primeiro verso, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Em Efésios, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É o tempo todo. E quando, quer ver? E são vários, são dezenas, né? Agora, quando eles se apresentavam mencionando o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus estava sempre associado, bem juntinho, né? Você encontra lá em Tiago dizendo isso, né? Tiago no versinho 1, né? Depois Paulo na carta de Tito também diz: Paulo, servo de Deus. Aqui ele fala servo de Deus. E apóstolo de Jesus Cristo, sempre o nome do Senhor Jesus. Ele fala isso também em 2 Coríntios,
versículo, fala em Gálatas, capítulo 1, verso 3, e Filipenses, capítulo 1, verso 2. Entendeu? Está aí os versos na tela aí para você conferir. Então existe essa conversa de servo de Deus, tá? Eu faço a pergunta para vocês, servo de Deus, que Deus? Qual Deus? Você com um nome falso e com a cara escondida, né? Contestando uma pessoa que está falando a verdade. Me engana que eu gosto, Paulo Pereira. Me engana que eu gosto, meu camarada. Então, de fato, isso é um retrato da indigente situação moral e espiritual que se encontra a nossa querida Irmandade. Tá? Tem gente... Veja, no meio da Irmandade, da nossa Irmandade, tem gente boa, tá? Gente muito especial, entendeu? Mas, quer saber, não é a igreja que mudou eles. Não é esses cultos místicos, essas pregações místicas. Não é não. É porque isso vem de família. São pessoas que cresceram tendo pais e mães presentes em suas vidas e que lhes ensinaram princípios humanos, princípios de caráter, de conduta, de pensamentos importantíssimos e com isso formaram a sua personalidade. E estas pessoas vão para a congregação e elas mantêm um padrão elevado de vida cristã, de conduta cristã. Agora, no nosso meio tem milhares que não tiveram essa sorte, que são frutos de um casamento mal construído, uma relação de um casal muito mal construída, de pais perversos, de mães perversas, gente sem compreensão, sem entendimento, muitos deles presos no vício, e sofreram ao longo de suas vidas muitas agressões, tiveram uma infância muito mal construída, mal formada, e vão para a congregação. E estes cultos místicos que não ensinam absolutamente nada, gera personalidades como, por exemplo, esta que eu vou relatar. Tem um camarada aí, né? Bem, meus queridos irmãos, eu sinceramente peço a vocês perdão por aquilo que eu vou apresentar agora. O comportamento de um irmão, e ele usa palavras imorais com pessoas que veem os meus vídeos e, de certa maneira, compreende as coisas que eu estou falando. E ele, então, usa como se fosse palavras imorais, ofensivas, agressivas, como se fosse eu que estivesse fazendo estas coisas, fazendo tudo isso no meu nome, gravando o meu nome da maneira errada e usando a minha imagem. E também uma irmã reclamou, fez até um vídeo reclamando de que eu tinha dito que eu tinha um vídeo para publicar ela dentro de um carro com 2 homens fazendo sacanagem, né? Então esse é o tipo de crente, infelizmente, que a congregação está cheia. E eu entendo que uma igreja que não torna as pessoas melhores não é uma igreja cristã. Uma igreja verdadeiramente cristã tem que tornar as pessoas melhores. E é o que não está acontecendo em nosso meio. São pessoas fanatizadas e alucinadas, mentalmente manipuladas e que cometem crimes em nome de Jesus, em nome de Deus. Isso é diabólico. Agora, então, por isso eu peço, me perdoe o que você vai ouvir agora nos próximos minutos, porque é imoral demais. Irmão Jair, a paz de Deus. Irmão Ronaldo aqui de Maringá, da Congregação Cristã Renovada. Irmão Jair, eu tinha um perfil no YouTube
por nome de Mr. Harry Cavalheiro. E num vídeo eu quero dizer que eu acho que algum hacker roubou a conta do YouTube do irmão, porque o irmão me maltratou muito, me chamou de homossexual, me chamou de gay, que era pra mim ir aí pra você dar um jeito no meu cozinho e enfim, outras coisas mais. Eu não acredito que é o irmão. Eu creio que alguém hackeou a sua conta no YouTube e está colocando o irmão em problemas lá, viu? E não só comigo. Também teve outros irmãos lá com o irmão, que essa pessoa, que eu não acredito que seja o irmão, atacou outras pessoas com essa intuição, dizendo inclusive que o irmão vive com outro homem, que largou sua esposa, que perdeu o ministério de ancião na MCCB porque o irmão se envolveu com outro homem. Eu queria que o irmão investigasse, porque eu acho que alguém hackeou tua conta no YouTube e tá comentando algo que eu não acredito que venha do irmão, porque o irmão é um homem muito preparado. Eu gostaria que o irmão investigasse isso daí. Nos meus comentários ele usa a minha figura, a minha imagem, usa o meu nome, muito embora o primeiro nome, Jair, ele grafa de uma maneira ruim, mal feita, né? E para agredir as outras pessoas, os comentaristas que comentam o meu vídeo. Notoriamente, se a pessoa mostra uma apreciação por aquilo que eu disse no vídeo, que eu afirmei, etc. O cara deixa comentários horrorosos, pavorosos. Para esta irmã casada, com família, ele enviou um comentário usando meu nome e a minha imagem, dizendo que eu tinha um vídeo onde ela estava num carro com 2 homens fazendo sacanagem. Esse camarada não tem respeito nem pela família, não se preocupa de destruir uma família, um casamento. Uma loucura, isso é infernal, esse homem é diabólico. E esse camarada de noite vai para a congregação, glória a Deus, louvado seja Deus, paz de Deus para cá, paz de Deus para lá, vestido com a sua capinha de crente, e fazendo isso daí. Deveriam ter cuidado estes homens, estas mulheres, e prestar atenção, saber que quando você procede dessa maneira, que você agride uma pessoa com a sua cara escondida, se valendo com nome falso, contesta uma pessoa que está falando a verdade, você abriu uma porta na sua vida para o demônio tomar posse da sua alma. Se você não está possesso, muito provavelmente você vai ficar possesso de espíritos maus. É verdade. O Senhor Jesus mesmo falou, quem comete, isso é pecado. E quem comete pecado é escravo do seu pecado. Torna-se escravo do seu pecado por quê? Porque o demônio entra dentro do cara e ele perde o poder sobre seus próprios pensamentos, sobre o seu próprio corpo. E vai fazer as coisas que o diabo gosta. Então veja, esse nosso querido irmão Paulo Pereira, ele escreveu, ele fez um comentário. Você tem conhecimento, porque em você não tem virtude nas palavras. Uma coisa seca, a gente vê, são palavras sem o Espírito Santo. Não faz o coração arder. Está como o Papa. Fala de Deus, mas não tem vida nas palavras. Parece um morto-vivo falando. Quando vem de Deus, o coração arde de alegria. Você já ouviu o irmão Vitório Angra? Não é Angra, é Angaré. Falando que a unção em sua boca, falando que unção em sua boca, como tantos outros. Agora você não tem essa unção por ser carne, não busca o Espírito Santo, fica brá, e unção nenhuma. O que eu lhe digo, meu querido irmão Paulo, e há milhares de crentes da congregação que gostam de cultos místicos, pregações místicas, estas pregações que mexem com o sentimento do crente.
mas vazia de verdade. Não tem verdade dentro. É uma mensagem oca, vazia de verdades da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, registrada nas Escrituras, esta é a verdade fundamental que procede do Pai. Então, vazia dessa verdade. Mas eles estão acostumados com isso. São crias desse ambiente. Tá? É um ambiente ruim, porque formam personalidades deformadas, como você viu alguns minutos atrás neste vídeo mesmo, e que você pode conferir nos comentários, centenas, milhares de comentários que estão apostos aos meus vídeos. Você vê a indigência moral e espiritual dessa gente. Quer saber? No bom e velho Orkut, eu colecionei 3.500 comentários ofensivos, caluniosos, agressivos, imorais, indecentes, resultado de homens e mulheres, crias desse ambiente místico, onde você ouve pregações que mexem com o seu sentimento e vazias de verdade da palavra de Deus. Então ele diz que a minha pregação é mata, né? É uma pregação morta, que não tem vida, não tem noção, é da carne, não tem o Espírito Santo. Eu recomendo, ele deveria ler um pouco mais a Bíblia. E você que pensa do mesmo jeito desse nosso querido irmão, querido e precioso Paulo Pereira, deveria ler um pouco mais a Bíblia. Sabia que o apóstolo Paulo tinha esse mesmo problema? Eu sofro de dislexia. Ela não é grave, tá? Não é grave. Mas ela às vezes aparece. Às vezes eu troco a palavra, tá? Demoro para achar a palavra que eu devo dizer. Eu tenho essa dificuldade. Eu não sei se Paulo tinha essa dificuldade nas suas pregações, né? Talvez tivesse, talvez não tivesse. Eu não sei. Mas eu sei da opinião dos crentes da cidade de Corinto a respeito das pregações de Paulo. São bem parecidas mesmo com os comentários expostos aí, publicados aí pelo nosso querido irmão Paulo Pereira. É porque eles gostavam do misticismo, né? Sabe, o misticismo que você encontra na macumbaria, no espiritismo, tá? Por esses lugares aí. Eles eram crentes assim, eles gostavam do misticismo. E Paulo assinala isso, né? Porque registrou na sua carta, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10, o seguinte: a opinião dos crentes da igreja de Corinto. Paulo registrou que eles diziam, né? Porque as suas cartas são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Entendeu? Eu não sei, né? A minha presença corporal, se Paulo deveria ser um sujeito baixinho, né? Pequenininho, magricela. Por isso, a opinião dos crentes da cidade de Corinto era de que a presença do corpo de Paulo é fraca. Quer dizer, não era uma presença de um homem que se impõe só com a sua presença. Acontece isso? Poxa, se acontece. Você vê aí na televisão, né, os atores de TV, né? O cara tem o seu corpo bem construído, né? Uma feição muito bonita, tal, entendeu? O cara é estiloso. Paulo certamente não era assim. Ele devia ser um cara magricelo, feio pra caramba. Então, por isso que os crentes de Corinto diziam: a presença do corpo é fraca. Depois eles dizem também: a palavra é desprezível. Eles consideravam a palavra de Paulo desprezível. Entendeu? A pregação de Paulo, uma pregação desprezível. O nosso querido irmão Paulo Pereira não falou isso a respeito das minhas pregações, né? Que ela é uma pregação desprezível. Ele disse que é da carne, não tem unção, eu fico no blá 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 blá, tal.
Mas você falar que ela é desprezível já é falar muito mais do que as considerações que Paulo Pereira faz a respeito das coisas que eu falo nos meus vídeos, né? Mas reflita, quem foi o apóstolo Paulo? Quem era Paulo apóstolo? Começa por aí, tá? Nenhum dos apóstolos, nem Pedro, nem João, Tiago, que não foi apóstolo. Tem uma carta aí na Bíblia, mas ele não era apóstolo, ele foi bispo na cidade de Jerusalém. Judas e os demais, né? Nenhum deles o Senhor Jesus falou o que falou a respeito de Paulo. A respeito de Paulo, o Senhor Jesus disse a Cornélio: vai, porque este é um vaso escolhido. Veja bem, Paulo, um vaso escolhido de Deus. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 15, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, disse a Cornélio, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Entendeu? Então, aliás, não era Cornélio é Ananias, eu errei aqui, tá? É Ananias. Ananias se recusou ao Senhor, dizendo, né: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então veja, o nome que eu citei, né, Cornélio? Não é Cornélio, não, é Ananias. O Senhor falou com Ananias que este é para mim um vaso escolhido. Escolhido, veja, um vaso escolhido pelo Senhor Jesus, considerado pela igreja de Corinto como um homem de uma palavra desprezível. Desprezível. E tem mais uma outra coisa, viu, meu querido irmão Paulo Pereira e os demais irmãos que veem este vídeo, né? E que tem a mesma opinião do nosso querido irmão Paulo Pereira. Presta atenção. Esse homem, apóstolo Paulo, foi responsável por 2/3 de todo o Novo Testamento. Tá? São 27 os livros que nós temos no Novo Testamento, não é verdade? 4 deles, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos, tá? Que citam até, dizem quem foi o autor do evangelho. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Nós temos o livro de Atos, não é? O livro de Atos, escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, não é isso? Depois nós temos as demais cartas. Então, 4 dos Evangelhos, livros de Atos, 22 cartas. Temos o livro do Apocalipse, que foi a revelação dada ao apóstolo João, né? Temos as 3 cartas de João, as 2 cartas de Pedro, a carta do bispo Tiago, irmão do Senhor. Depois nós temos 13 cartas do fruto da revelação do Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Veja, o homem que foi responsável por 2/3 do Novo Testamento tinha uma pregação desprezível. Está entendendo? Então veja, certamente nosso querido, precioso irmão Paulo Pereira, ele comenta o tempo todo me depreciando a minha pessoa, as coisas que eu estou falando, me agredindo, insultando, com a cara escondida, um nome supostamente falso. E deveriam ler um pouco mais a Bíblia, prestar um pouco mais de atenção no que a Bíblia diz. Tá bom, para o meu vídeo por aqui, né? Meus preciosos e queridos irmãos.
E divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+, para que a nossa querida Irmandade conheça o Evangelho, né? Conheça a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejam crentes bereanos, entende? Crentes bereanos. Veja, quem eram os crentes bereanos? Os crentes bereanos, estes eram mais nobres, diz a palavra. Estes eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Vamos ver onde está isso. Ó. Atos capítulo 17, versículo 11. Divulgue os meus vídeos, Irmandade. Publique aí nas redes sociais, compartilhe, tá? Para que a nossa Irmandade aprendam a ser crentes bereanos. Tá? Quem eram os crentes bereanos? Eles eram crentes de uma cidade chamada Bereia, que era a vizinha da cidade de Tessalônica. E a respeito desses crentes da cidade de Bereia, veja só, o Espírito Santo mandou que Lucas anotasse, escrevesse, registrasse que esses crentes da cidade de Bereia, eles eram mais nobres. Mais nobre quer dizer mais especiais, mais dignos, mais de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque eles eram mais nobres, mais especiais, mais dignos, mais de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Está escrito lá em Atos 17, 11. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram de fato assim. Veja, eles estavam ouvindo a pregação de Paulo, mas eles queriam ver na Bíblia se aquilo que de Paulo dizia conferia com o que estava escrito. E eles deveriam perguntar também, né, para o apóstolo Paulo: irmão Paulo, você pregou isso assim, 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 mas a Bíblia está falando desse jeito. Explica para mim. E Paulo explicava para eles, sem se ofender, né? Sem se ofender. Assim procede um homem de Deus, né? Por exemplo, esse questionamento do nosso querido irmão Paulo Pereira, de maneira nenhuma eu estou me sentindo ofendido com ele, de maneira nenhuma, mas pelo contrário, eu estou aproveitando para ensinar. Que não importa se a pregação tem unção, não tem unção, se eu estou sentindo. Veja se é verdade, só isso. É só isso que eu peço a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Só confira se é verdade. Porque veja bem, uma coisa básica e importante que eu vou dizer agora: Deus não trata com sentimentos. Paulo Pereira fala aqui, né, que a gente é uma coisa seca, a gente não sente, que é do Espírito, coração arder. Está preocupado em sentir. Deus não trata com sentimentos humanos, gente. Abre a mente. Caramba, que loucura. Deus não trata com os nossos sentimentos. Deus trata com o nosso entendimento, com a nossa compreensão. Por isso nos deu uma revelação nas Escrituras Sagradas para a gente ler e entender, compreender o que está lá escrito. Deus não trata com o sentimento do homem. O sentimento do homem é coisa pavorosa, é enganoso. O sentimento do homem é enganoso. Você não sabia? Pois fica sabendo. Muitas vezes na sua vida você se sente alegre, feliz, beleza na face dessa terra, e você está no pecado, está na desobediência, está na contradição, está fazendo coisa fora da vontade de Deus, mas você está se sentindo, e muitas vezes você está triste, abatido, até numa situação, vamos dizer assim, de abandono, né? E quando de fato o Senhor está com você na sua vida, olhando por você, cuidando de você, entende? Você está passando uma experiência que vai te tornar mais forte na fé, mais confiante, entende? Tendo uma esperança maior,
nas promessas de Deus. Deus permite a gente atravessar desertos, onde você se sente só, abandonado, né? Mas quando de fato o Senhor está com você, atravessando com você essa fase difícil da sua vida, cheio da presença de Deus. Então o sentimento humano, ora você está lá em cima, ora você está lá embaixo. Deus não trata com isso. Não. Deus trata com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, tá? É com isso que Ele lida conosco, entendeu? E a outra coisa também muito importante, o falso profeta, ele vai trabalhar o seu sentimento, as suas emoções, entende? Ele não vai trabalhar o seu entendimento, a sua compreensão. Ele vai tocar no seu sentimento e na sua emoção para enganar melhor você, tá? Bom, meu querido irmão, então faça isso, me ajuda aí, tá? Divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe e se inscreva no meu canal de YouTube, tá bom? Se inscreva no canal de YouTube, se nesse nosso esforço, nesse trabalho, tá? Se alguma alma se converter, tá? Se arrepender, se converter e crer na suficiência do sangue derramado para a salvação da sua alma, os anjos vão cantar hinos de louvor ao Senhor nosso Deus no céu e nós seremos ricamente abençoados. Olha, meus queridos irmãos, um grande beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de quem? De quem? É do Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.